preparando para ser treinador. Ele fez curso. E é um cara que tem uma... Toda a torcida gosta, né? Exato. Ele é corintiano, o São Paulo também gostava dele. Exato, porque ele nunca desrespeitou ninguém. Ele sempre foi respeitoso com o Palmeiras e com os outros clubes. E isso eu admiro pra caramba. E é profissional, não é o profissional que a gente cobra tanto? Lógico. É profissional. E o cara tá se preparando. E ele tem ideias legais pro futebol. É diferente de você contratar um cara que foi um jogador inexpressivo. Você contrata um Diniz da vida. O Diniz é quem no futebol? Jogou aonde? Chupou laranja com quem o Diniz? Com ninguém. O Alex não. O Alex tem uma trajetória no futebol. E tá se preparando, entendeu? Eu acho ótimo, não tenho problema nenhum com isso. O cara tá lá, se dedica ao São Paulo, tem um comprometimento com o São Paulo, pode ter jogado em qualquer clube, entendeu? Não tem problema. Vejo que você tem muita raiva desses treinadores hoje em dia, do Sidão, não, né? Cara, do Sidão, do Diniz. Não, cara, é que o Diniz, eu acho que o São Paulo perdeu 1 ano e meio da história com esse cara, entendeu? Mandou treinadores embora com muito menos tempo de trabalho e perdeu 1 ano e meio com esse cara. Mas jogado fora, vendo de fora, que eu acompanho muito mais o Corinthians, você sabe, mas assim, vendo de fora, eu achei que o São Paulo ia ser campeão. Por um lado, eu achei até interessante para dar uma equilibrada na história, porque o Palmeiras vinha ganhando, o Corinthians tinha ganhando 2. Seria legal os 3 times de São Paulo. Ele tá tentando bater devagar na gente, achei, pra equilibrar. Equilibrar o quê? O São Paulo faz falta ganhando as coisas. É um rival de respeito. Faz falta. Você não lembra daquela Sul-Americana 2012, não? Né? Precisou só de meio tempo pra bater no Tigres. Os caras nem quis voltar. Não, mas o que eu achei foi o seguinte, porque assim, achei que tava praticamente ganho, como você falou, e achei que o Diniz, a impressão que deu foi que o Diniz perdeu o grupo naquela discussão ali com o Tietê. Perninha. Que ele chamou de perninha, a câmera pegou, aí ficou a semana inteira sendo discutido e o time começou a perder. Se tivesse ganho, de repente, será que talvez a sua visão não seria outra? Tô querendo te provocar um pouco. O que aconteceu foi o seguinte, o Diniz, ele foi contratado pelos jogadores. É um treinador que ele tem 13, tá fazendo 14, 15 anos de carreira, ele tem 3 títulos. 2 de Copa Paulista e 1 de Série D. Ele já treinou o Atlético Paranaense, que deixou na zona de rebaixamento. Treinou o Fluminense, que deixou na zona de rebaixamento. E veio para o São Paulo. O campeonato que ele fez, a trajetória nele do Diniz no São Paulo foi marcada pelos maiores vexames recentes da história do São Paulo. A eliminação pro Mirassol, que foi um time que veio de Mirassol de ônibus, parou no posto, o frentista, você joga bola? Joga, vem aí, tem jogo contra o São Paulo. Entrou o frentista e jogou contra o São Paulo. Entrou o motorista também, que o Zé Roberto era Uber. É isso, exatamente. O Zé Roberto que tá agora na... Pra mim, o maior vexame da história do São Paulo foi aquele contra o Mirassol, contra aqueles caras catados, 18 jogadores. Aí tomou de 5 do Inter no Morumbi, na maior goleada, quando perdeu a liderança do campeonato, a maior goleada sofrida pelo São Paulo na história. Perdeu do Lanús. Foi eliminado da fase de grupos da Libertadores, que não acontecia há 33 anos, que a Libertadores nem chamava Libertadores. Binacional. Binacional. A trajetória dele foi marcada por vexames inesquecíveis, assim. E teve no Campeonato Brasileiro, onde todos os clubes que estavam acima de São Paulo estavam desinteressados, estavam disputando Libertadores. Ano de pandemia também. Ano de pandemia, o Palmeiras disputando Libertadores, Flamengo, todo mundo focado em outras competições, o Palmeiras disputando outros títulos. E sobrou pro São Paulo aquilo lá. São Paulo tinha perdido tudo, tava eliminado de tudo. Tava naquela ascensão porque os outros times não estavam nem aí. Até a última rodada ninguém queria ser campeão, você lembra? O Flamengo perdeu no Morumbi pro São Paulo e ganhou o título porque o Inter não fez um gol no Corinthians lá no finalzinho. Verdade. Mano, ninguém queria aquele campeonato. O Corinthians jogou como se fosse uma final de Libertadores, você lembra? Exatamente. Os caras comemorando. Parecia que era pra tirar mesmo. Era isso mesmo. E aí o que aconteceu? O São Paulo, nessa fase, o São Paulo era vaca em cima da árvore. Você não sabia como ela tinha chegado lá, mas você sabia que ela ia cair uma hora. Era uma coisa... E naquele jogo especificamente, não foi que o Diniz perdeu o grupo ali. Ele nunca teve o grupo. O grupo... Ele era do grupo. O grupo aceitou. Não é que ele cativou os caras bancaram ele. Mais um boleiro ali. E os caras mandavam mais do que ele ali. Exatamente. Aceitava, que é um treinador jovem. Até Daniel porque Alves, é compreensível. Pablo, os caras mandavam nele. É compreensível, sabe por quê? Quem é Daniel Alves e quem é Diniz na história do futebol? Olha o tamanho de um e do outro. 40 e poucos títulos internacionais. Olha o tamanho de um do outro. Ele nunca teve o comando dos jogadores. Os jogadores que abraçavam ele. Naquele episódio, os caras falaram, opa, você não tá mais com a gente. Então... Tá respeitando a gente na frente de todo mundo. Fizemos tudo isso pra você e você tá fazendo isso com a gente? Chamando o nosso aqui de mascaradinho e perninha. E os caras fizeram o quê? Não é que eu não acredito que os jogadores possam ser tão mau caráter de perder um campeonato de propósito. Não, agora a gente vai perder o campeonato por sua causa. Não. Os caras tiraram o pé. Agora... Porque nunca se importaram. São Paulo tá lá, não cobra mesmo. Ninguém vem encher o saco. O contrato tá aqui. Tiraram o pé. E perderam o campeonato. Aconteceu a mesma coisa no Flamengo. A mesma coisa no Flamengo. Contrataram o Rogério Ceni, que já tinha brigado com o Diego quando ele pisou no símbolo, já tinha brigado com o Gabigol. Os caras odiavam o Rogério Ceni. Só que os caras falaram o seguinte, foda-se ele, nós vamos ser campeão, nós vamos ganhar. Não importa que é ele, a gente vai ganhar.
e ganharam com o Rogério Ceni. O Gabigol substituído dando bico no copinho O d'água. Rogério xingando o abraçando. treinador. O Rogério ficava alisando o Gabigol. É isso. Os caras foram campeões, entendeu? Você sabia que o Diego era São Paulino? Do Santos? Ele era São Paulino. Essa daí. Ele era da base do Santos? Não, ele sempre foi da base do Santos, mas a família sempre foi São Paulina. Ele era São Paulino. Que nem o Neymar Ele era pisou, era paulista. moleque, né, meu? Ele foi lá pra provocar. Então, e né? aí, se você vê toda essa trajetória do Diniz, se tivesse conquistado aquele título, seria por esses motivos. E aí tava aí sofrendo. Ele ia ficar, né? Porque não dá pra você mandar um técnico campeão embora, ia ficar. Mas se você for ver a trajetória do São Paulo, é essa. E aí ia ser o mesmo esquema de falta de cobrança, porque ia ser um treinador que os jogadores contrataram. A estrutura tá errada. Nenhuma empresa de sucesso no mundo, o comandado traz o comandante. Não, peraí, vamos trazer um chefe aí? Não, cara. O chefe é esse aqui, vocês têm que obedecer o chefe. Em qualquer lugar do mundo é assim, entendeu? E aí, quando o Diniz foi contratado, só pra você ter uma ideia, eu conversei com o Vampeta e com o Miller. E eu falei pros dois, perguntei pros dois, pô, legal, né? O São Paulo contratou jogadores que bancaram. Aí o Vampeta falou assim pra mim, legal, os caras jogam por ele, isso é muito legal, Barolo, só que eu vou te fazer uma pergunta. Conta quantas vezes o Diniz vai substituir o Daniel Alves. Porque foi ele que trouxe. Conta quantas vezes. Isso foi em novembro, quando ele chegou, novembro de 2018. Quando o Diniz saiu do São Paulo, um ano e meio de trajetória, eu fui fazer o levantamento, ele substituiu 2 vezes o Daniel Alves. Uma quando estava 5-1 na partida de volta contra o Binacional, ele tirou. E a outra quando o Daniel Alves quebrou o braço contra o Atlético Paranaense, ele quebrou o braço no lance, saiu, ficou no banco, falou, dá pra voltar. Voltou, quando ele viu que estava quebrado, ele saiu. As únicas 2 vezes que ele foi substituído.